Eu gostaria de cumprimentar a todos e inicio com um agradecimento. Eu queria agradecer à Escola da Magistratura, na pessoa do Dr. Oswaldo Canella, também a toda a equipe da escola, que eu faço em nome da Mona Lisa. Temos hoje a possibilidade de conversar aqui com o nosso querido amigo, o professor Mário Frota, que é uma pessoa muito conhecida em todo o Brasil, em razão de suas palestras, da sua atividade cultural, de suas andanças por esse Brasil afora. O Sr. Mário Frota é membro do conselho editorial da nossa revista, já tivemos outras oportunidades de ter outras aventuras culturais, como a revista Luz Brasileira do Direito do Consumo, que tivemos notícia que agora prosseguirá após uma interrupção de algum tempo. Professor Mário Frota, nós estamos acompanhando esse seu périplo pelo Brasil. Nós sabemos que o senhor tem proferido palestras no Nordeste do país, em São Paulo, no interior de São Paulo. E um dos assuntos que tem chamado a atenção e tem despertado curiosidades é a inteligência artificial, professor. Eu gostaria que o senhor nos expusesse, professor, a respeito das semelhanças, diferenças e andamentos da evolução da legislação, da normatização dessa questão na Europa, que o senhor conhece muito bem, e também no Brasil, que o senhor conhece como ninguém, já que o senhor se dedica ao conhecimento da defesa do consumidor e desses assuntos há muitas décadas. O senhor tem a palavra para nos expor isso, professor Mário. As minhas primeiras palavras são necessariamente de agradecimento pelo honroso convite para convosco partilhar ideias nesta conversa breve, mas também a todos aqueles que entenderem assistir a este diálogo entre um amigo de velha data e um magistrado impoluto que, como ninguém, soube cumprir as funções que se lhe cometeram, e este servidor do direito que mais não faz do que refletir sobre os temas candentes do cotidiano, em particular daqueles que têm fundas repercussões no Estatuto do Consumidor. A Europa, por via de regra, legisla fundamentalmente sob dois prismas. Ou através de diretivas que mais não são do que instrumentos em que se fixam objetivos e que, consoante a sua natureza, ou minimalistas, ou maximalistas, ou híbridas, assim apontam aos Estados-membros, aos 27 Estados-membros, o modo como devem efetivamente intervir legislativamente para que aqueles comandos passem a valer. Ou através de regulamentos. O regulamento é a forma mais nobre de legislar na Europa. O regulamento contém regras uniformes que têm de ser observadas de Malmö, na Suécia, à Ilha do Pico, nos Açores, e de Brest a Bucareste, em todas as extensões dos 27 Estados-membros que integram a União Europeia. E o regulamento nem carece sequer de ser transposto para o ordenamento de cada um dos Estados-nação. Ora, em 2021, entendeu-se no seio da Comissão Europeia que se devia formular uma proposta de regulamento para que os aspectos inerentes à inteligência artificial pudessem, de algum modo, pôr ordem no caos, porque
os sistemas de inteligência artificial têm vindo a desenvolver-se em espiral, com uma evolução surpreendente, e não há, na realidade, regras que visem combater os atentados à dignidade da pessoa humana, os aspectos inerentes às desigualdades que se podem ir enxameando à discriminação, até à própria subsistência do regime democrático, à agressão às razões de segurança que devem efetivamente persistir. E por isso, esse regulamento, em suma, estabelece 3 pontos básicos. Por um lado, proíbe os sistemas que, de algum modo, exorbitem de tudo quanto imaginar se possa. Os comportamentos induzidos subliminarmente, os comportamentos erróneos que tendam, na verdade, a provocar aspectos desviantes na conduta de quem quer que seja, a categorização, a definição dos perfis dos cidadãos e dos consumidores em particular. Por outro lado, estabelece regras em relação a sistemas de inteligência artificial qualificados como de risco elevado. Para dar alguns exemplos, a identificação biométrica, já que a identificação biométrica em tempo real ou em curtos compassos de espera constitui algo de proscrever em absoluto. A gestão do emprego, do trabalho e do trabalho autónomo de quem queira efetivamente lançar-se no mercado por conta própria, a educação e a formação profissional, as infraestruturas críticas que tendem a reger o tráfego rodoviário, o tráfego aéreo, a circulação dos trens e um conjunto vasto de serviços que se coenvolvem designadamente nos denominados serviços de interesse geral ou serviços públicos essenciais. Para além dos aspectos que se prendem com a migração, o asilo, o controlo de fronteiras, a administração da justiça e os procedimentos que possam eventualmente interferir na regularidade de todo o processo democrático, em suma, nós damos-nos conta, quantas vezes, de que estes sistemas em curso de execução não têm regras que possam restringir eventuais excessos. E depois, uma definição sobre, que é pela negativa, os sistemas de risco não elevado. São todos os outros que não encaixam nesta listagem. Parece comportar um número fechado de situações, mas que se abre efetivamente à medida que a evolução apresente outros sistemas suscetíveis de ser qualificados como de alto risco. Depois estabelece princípios comuns a uns e outros, mas
enquanto há regras rígidas relativamente aos sistemas apresentados como de risco elevado, deixa aos códigos de conduta, por assim dizer, a autorregulação de comportamentos no domínio dos sistemas de risco não elevado. A responsabilidade civil, que de início propendia a figurar noutro regulamento, hoje, vencidos determinados obstáculos e de forma quase descaracterizante, está numa proposta de diretiva que veio a lume a 28 de setembro de 2022. Ao passo que, no Brasil, é um único documento subsidiário de tanto que a Europa vem apresentando a este propósito em decorrência do seu livro branco sobre a inteligência artificial e de outros estudos complementares, mas o Brasil apresenta um projeto de lei, o 2338/2023, que é enxuto, sucinto, conciso e que, no que toca à responsabilidade civil, é muito mais avançado do que o que a Europa agora propugna, porque a Europa partiu da responsabilidade objetiva pura e dura para uma responsabilidade de novo assente na culpa, deixando aos países que os seus regimes, pelas suas diferenças civilizacionais, culturais, embora haja afinidades, é facto, preponderem. Mas o certo é que introduz, no que toca ao incumprimento, à violação do dever de diligência de elementos de prova em poder dos programadores, dos fornecedores, dos utilizadores, uma presunção de incumprimento se não se dispuserem a prestar todos esses elementos em seu poder em dadas circunstâncias. E, por outro lado, estabelece uma presunção também ilidível em matéria de imputação do facto ao dano. Por conseguinte, a Europa recua, este sistema não se mostrará eventualmente idóneo a oferecer soluções aos casos da vida, enquanto o Brasil, com este documento uno subsidiário, como se disse, da proposta de regulamento europeu, é algo mais digerível e, no fundo, tem a responsabilidade civil objetiva para os sistemas de alto risco, como ali se denominam, e a responsabilidade subjetiva com presunções, culpa presumida, no que toca aos sistemas de risco não elevado. Professor Mário Frota, foi uma grande honra poder tê-lo aqui conosco na Escola da Magistratura do Paraná. Sabemos que é uma rápida apresentação e recomendamos a todos que sigam o professor Mário, que o professor Mário Frota é um universo de conhecimentos em relação ao direito do consumo e as questões que suscitam a preocupação e os cuidados jurídicos de toda a comunidade nacional e internacional. Só uma referência. Em primeiro lugar, aproveitando o ensejo de estar também aqui em estúdio o nosso comum amigo, o Dr. Edson Ferreira Freitas, e para significar a ti, desembargador Joatan Marcos de Carvalho, a ele, e já não direi a mim, porque fomos os três que fundámos a Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo.
E isto tem de constituir efetivamente um marco. Em determinada altura, a editora, que de forma prestimosa se aprestara a publicar, a editar a revista, por não haver interesse comercial, deixou de o fazer. Cumpriram-se 7 longos anos, 7 longos e laboriosos anos. Houve depois um interregno para assinalar neste momento, como Vossa Excelência o fez, e bem, de início, que, através da Universidade de Ribeirão Preto, que é um polo cultural de excelência, um centro de saber com uma projeção extraordinária que abraçou, através dos professores Sebastião Sérgio Silveira e Gregório Assagra, a ideia de prosseguir esse esforço indómito, que é o de aproximar os direitos de Portugal e do Brasil no domínio do direito do consumo, do consumidor, porque não há glória maior do que continuar a contribuir para que as duas ribas do Atlântico, longe de nos separarem, nos unam, mas nos unam de veras. Obrigado. Obrigado, professor.